Olá, sou Rodrigo Mucarbel, da Cosmos Consultoria. Bem, a Venezuela vem passando por um processo de agressões externas desde a Revolução Bolivariana em 1999. Nós acompanhamos o golpe de Estado de 11 de abril de 2002, quando o presidente Hugo Chávez havia sido eleito, e acompanhamos todo o processo de programas chamadas missões sociais que esse país empreendeu, desde seu ingresso ao Mercosul, do forte momento em que o comércio exterior, por exemplo, entre Brasil e Venezuela, atingiu níveis recordes perto de 2012. A Venezuela é um país vizinho, um país amigo, é um país pacífico em que o Brasil mantém relações diplomáticas já há bastante tempo. O Brasil, inclusive, teve em Abreu e Lima, por exemplo, um general que ajudou aos libertadores da América na luta contra o imperialismo espanhol em nossa região, e aí surgiu a nossa independência e a formação dos países que nós temos na atualidade. Então a Venezuela vem passando por um momento de que deixa bem claro ser um país anti-imperialista. É um país que vem utilizando o discurso do direito internacional, da autodeterminação, da sua soberania, com muita veemência, citando pensadores e pessoas de sua história. Um deles é Simão Bolívar, Ezequiel Zamora, Simão Rodrigues, dentre outros, e colocou algo muito interessante nesse país, que foi a politização das camadas mais pobres. Esse trabalho de base realizado pelo governo, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, vem sendo refletido, por exemplo, nas eleições. Muitas pessoas me perguntam por que o Nicolás Maduro foi reeleito. Se as notícias que recebemos no Brasil são as piores possíveis em relação ao seu governo, e nós que acompanhamos sabemos, por exemplo, das campanhas de guerras, seja elas midiáticas, econômicas, muitas chamadas de quarta, quinta geração, mas sabemos que nesse ponto eleitoral, o que vem sustentando realmente o governo venezuelano são as bases, as camadas que foram educadas por essa ideologia, que é a mesma ideologia como de outros países seguem, como a ideologia capitalista, outros keynesianos, etc. Eles entendem que o país será melhor sendo soberano, independente e utilizando seus recursos naturais em benefício próprio de sua população. A Venezuela ela tem uma disparidade social muito grande, o governo vem lutando contra isso, e existem oligarquias na Venezuela que lutam para retomar o poder e que visam seus interesses próprios, muito parecidos como no Brasil, e bem parecido com o que acontece no mundo inteiro. É uma luta pelo poder. E a Venezuela vem resistindo graças à politização dessas camadas que antes não entendiam muito o que acontecia no mundo. Bem parecido com o que aconteceu em Cuba, por exemplo. Bem parecido com o que acontece em outros países, por exemplo. Sejam eles pequenos ou grandes. A Rússia é um exemplo disso. Sua população tem uma história muito grande, uma história até certo ponto melancólica, de muitas guerras, de muitas intervenções, Então, essas pessoas, obviamente, elas crescem num contexto político internacional diferente. Isso aconteceu na Venezuela, e enquanto o presidente Nicolás Maduro mantiver essa chama acesa,
né, a oposição, não tendo programas políticos e não atuando fora da democracia, ficará numa situação muito difícil. Nós percebemos que a oposição na Venezuela não tinha programa político, sequer um bom opositor, né? Haviam outros opositores que foram presos porque foi comprovado que eles estavam sendo agentes, né, políticos de convulsões sociais, né, uma tentativa clara de golpe de Estado, muitas vezes falando isso abertamente. A Venezuela, mais de 80% das emissoras de TV são de oposição, né? Há liberdade de expressão demasiadamente, né? Então, assim, é muito interessante acompanhar a Venezuela. Nós estamos acompanhando esse embate da Venezuela com a OEA, e a Venezuela já pediu a sua retirada em 28 de abril de 2017, denunciou o Tratado Constitutivo da OEA. Então nós acompanhamos a Assembleia recentemente, em que foi tentada a suspensão ou expulsão da Venezuela, mas a Venezuela já pediu sua retirada soberanamente nesse sentido.